A graça e a paz do Senhor, queridos. Que bom estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus sobre um tema muito importante, fundamental, que é família. Bom, nós vamos estar falando um pouco sobre relacionamento entre filhos. Como é isso? Né? Como a gente pode desenvolver um relacionamento saudável com os nossos filhos, como os irmãos podem se relacionar em família. E neste momento, eu gostaria que você pudesse estar abrindo a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, apenas o verso 6, um texto conhecido, mas que vai falar certamente ao seu coração, como falou ao meu, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós sabemos que a missão de ser pai e mãe é muito árdua e difícil, porém muito prazerosa também. Os filhos são herança do Senhor para nós, né? O Senhor deixou, confiou para nós pais, para você sacerdote do lar, educar e cuidar dos seus filhos. Apesar que nos dias atuais nós estamos vivendo uma época em que as famílias têm sofrido um impacto muito grande na sua estrutura, devido a essas várias reformulações e conceitos de família que o mundo tem criado, né? E o que fazer diante desses novos tempos, com tantas mudanças sociais e comportamentais? Nós temos sido bombardeados com tantas novidades que o mundo tem apresentado, né? Mas eu me alegro em saber, né, que você tem buscado ao Senhor. Eu acredito que se você não conhece ainda esse Deus, o Deus da família, essa é uma oportunidade para você refletir. Nós precisamos estar totalmente dependentes de Deus para criar e educar os nossos filhos, né? Então, como nós podemos, enquanto pai, mãe, enquanto família de Deus, construir um relacionamento saudável em família? Ao ler aqui Provérbios, nós percebemos que o sábio Salomão, ele diz algo bem interessante: ensina a criança no caminho, não é apontando o caminho, é com o filho, caminhando lado a lado, andando com ele. Por quê? Ao você fazer isso, ao você tomar essa atitude de caminhar lado a lado com seu filho, quando ele for grande, quando ele for adulto, quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. É bem verdade que no meio do caminho, da caminhada cristã, alguns tropeçam, tentam se desviar. Mas a palavra de Deus, eu creio, quando ela é plantada no coração, fica o temor e certamente fica ali aquela semente, né, de que com Jesus é melhor, estar com Deus é a melhor opção. E nós vemos que o sábio Salomão adverte nessa passagem até de forma profética, né? Ele fala com a propriedade que se você ensina a criança, né, o caminho que deve andar, quando ele for velho, ele não se desviará. Ele fala de forma profética. E que postura nós, pais, podemos ter se quisermos ver as nossas famílias sadias e os nossos filhos possam ser bênção, não é? Como e onde, que fórmula, que receita? Receita é a palavra de Deus, amado. Não há outro caminho, né? Nós precisamos gerar e criar nos nossos filhos um temor, né? Em saber que a melhor opção é caminhar lado a lado com Cristo, para que nossos filhos possam ser bênção no contexto que ele estiver inserido, né? Na escola, se ele for maiorzinho, na faculdade, dentro de casa, com os amigos, no relacionamento na igreja, porque nós percebemos, né, que toda a base da família está dentro de casa. E dentro de casa é que revelamos quem nós somos, na verdade. É dentro de casa que nós nos despimos de quem verdadeiramente somos. Aí você fala, né? Sim, o que isso tem a ver com relacionamento entre irmãos? Tudo a ver, porque precisamos dessa base familiar, né, de pai e mãe, né, ensinando para que eles possam repetir aquilo que eles aprenderam, que eles possam absorver da melhor maneira possível. E nós, pais,
né, que somos a referência, o modelo, né, para os nossos filhos. Modelos de quê? De pais, em primeiro lugar, porque eles precisam ter uma referência de pai e de mãe. Eles também precisam ter uma referência de servos de Deus, né? Como nós nos comportamos dentro de casa, o que nós passamos para ele. O primeiro caminho que eu quero destacar, e o mais importante a seguir nessa caminhada de fé, é o caminho com Cristo. Lá em João 14, versículo 6, diz na palavra de Deus: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos ter esse senso de direção, de onde caminhar. Em primeiro lugar, Jesus é o caminho. Nós precisamos apresentar este caminho de Cristo aos nossos filhos, para que eles tenham como bússola a orientação de onde caminhar. Nós temos que caminhar lado a lado com eles, porque na vida, infelizmente, nós vamos deparar com decepções. As coisas não vão acontecer exatamente como nós gostaríamos. E aí nós temos que, nessa caminhada com Cristo, apresentar o caminho do amor, do perdão, da obediência. Como está difícil, né, irmãos? Filhos obedientes. Do respeito, da honestidade. E o mais importante é estar com Cristo nesse caminho, porque só com Cristo nós conseguimos reproduzir, né, essas virtudes do caminhar com Cristo. E é necessário, se faz necessário que nós venhamos a estar, de fato, como diz lá em Deuteronômio 6,6, que nós vamos estar lendo com os amados, inculcando isso na mente e nos corações dos nossos filhos. Como diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 6,6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando e levantando. Nós percebemos que é em todo o tempo, não é? Nós temos que investir tempo. Eu não gosto muito da expressão gastar tempo, mas é investir tempo, né, inculcando a palavra de Deus na mente e nos corações dos nossos filhos. Então vai gravando aí. O primeiro caminho, né, o que temos que apresentar aos nossos filhos é o caminho com Jesus. E o segundo caminho é andar com eles no caminho, né? Não só apresente o caminho a seu filho, porque existe um ditado popular, né, que diz assim: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Mas à luz da palavra de Deus não procede assim. Nós temos que fazer o que nós dizemos e fazer também aquilo que nós proferimos. Porque é muito fácil falar, é muito fácil trazer um texto pronto. Mas os nossos filhos, eles nos leem. E nós precisamos criar os nossos filhos, né, com amor, com respeito. Porque muitas vezes por aí nós temos percebido que as pessoas têm criado os filhos debaixo de um jugo pesado, de forma rígida demais, na opressão. E na opressão, na rigidez excessiva, isso pode trazer um dano futuramente tremendo na mente das crianças e dos futuros adultos, né? E nós sabemos que existe um outro ponto, né, nesse caminhar com Cristo. No livro de Efésios 6,4 diz: Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e na admoestação do Senhor. Mas o que é doutrinar? Doutrinar é ensinar, né? É transmitir algo, né? Transmitir algo para alguém, né? Então nós precisamos ter essa vida com Cristo para que possamos doutrinar os nossos filhos sem opressão e doutrinando no amor do Senhor. E Colossenses 3, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Nós precisamos buscar mais de Deus, beber mais dessa fonte, né? Porque se somos
lavados remidos no sangue de Cristo, se somos novas criaturas, se somos servos de Deus, nós temos que fazer jus ao nome que levamos de crentes, de servos de Cristo. Nós precisamos buscar as coisas de Deus, e as pessoas têm buscado tantas outras coisas. Quantas coisas têm sido buscadas por aí? Quantas influências desse modelo de família, de mundo, que nós temos visto, coisas terríveis. E como isso tem influenciado no comportamento dos nossos filhos dentro de casa. Logo, né, isso gera no coração e na mente dos nossos filhos ira. E quando a ira se instala, é tirado o ânimo. Você já observou quando alguém está sem ânimo, como ele fica? Né? Uma pessoa sem ânimo, ela fica triste, ela decai o semblante, ela fica sem vigor, ela fica desanimada. Mas aí você deve estar se perguntando, então Eva, nós não vamos corrigir, nem disciplinar mais nossos filhos? Não, não é isso. Nós vamos sim, mas orientados pelo Senhor. Né? Nós devemos repreendê-los, mas sem violência. Quanta violência, queridos, nós temos visto nos dias atuais. Né? Nós temos que educar com amor, sem opressão. E você sabia, meu irmão, que todo comportamento é aprendido? Então, será que aquele comportamento rebelde, agressivo dos teus filhos, não tem sido um comportamento repetido porque teus filhos têm aprendido isso com você? Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos sendo observados, né? E eles nos observam. O nosso comportamento fala muito mais alto do que muitas vezes as inúmeras palavras, e como nós mães falamos, né? Mães e pais, como nós reclamamos com eles. Mas a maneira como nós tratamos os nossos cônjuges, isso também reflete na maneira como seu filho está sendo criado, está sendo visto. Porque eles vão reproduzindo esse comportamento, né? Eles vão reproduzindo o comportamento que eles vão observando. E aí o Senhor ficou ministrando meu coração e me fez pensar como eu tenho sido enquanto mãe. Se você trata seu filho com respeito, né? Se você trata seu marido com respeito, eles estão vendo isso. Seja você o modelo que ele gostaria de ter como pai, como mãe. Será que eu e você gostaria de ter um pai e uma mãe como nós temos sido? Forte isso, né? Fiquei pensando isso a noite inteira, sabia? Antes de estar preparando aqui essa palavra. Será que eu gostaria de ter uma mãe como eu? Será que meus filhos querem ser, né, pais e mães como nós temos sido para eles? Assim eles terão esse modelo e essa referência de um lar onde Jesus tem prazer de estar. Será que Jesus tem prazer de estar em sua casa? Como tem sido o relacionamento dos teus filhos um com os outros? Será que eles se tratam bem, os irmãos se tratam bem entre si? Será que eles são parceiros? Será que eles são amigos? Será que nessa caminhada com Cristo que nós estamos percorrendo, será que nós temos conseguido estabelecer e criar valores no coração deles? O equilíbrio na criação se faz muito importante. É preciso ter bom senso. Nós pais temos que não apenas sustentar os nossos filhos com alimentação, com saúde, ou pagando escolas caras, ou colocando numa natação, no esporte, não. A nossa missão vai muito além de prover aquilo que eles precisam. Nós precisamos prover neles as necessidades espirituais, afetivas e cognitivas, porque isso vai ficando uma espécie de trauma na cabeça deles. Tudo que eles vão vivenciando pode ser traumático se não for bem ensinado. E entrando para a minha área que eu tenho atuado de psicanálise, como nós recebemos na clínica crianças, adolescentes, adultos com traumas de infância, por causa da violência que sofreram, verbal, não apenas física, mas violência verbal dentro de casa. Ouviram que não serviam para nada.
Quantos filhos não têm um bom relacionamento com seus irmãos, não têm um irmão como um amigo, um parceiro, e levam isso para os ambientes que eles estão, de faculdade, de trabalho, de igreja, como vemos na igreja pessoas problemáticas, né? Mas com traumas que vivenciaram lá atrás. E é necessário para que haja cura, né, no meio dessa relação, o diálogo. Às vezes nós dizemos tantas coisas para eles, né, mas será que nós temos ouvido o que eles desejam ser, o que eles sonham ser, o que eles querem ser, né? É preciso também a gente parar um pouco para ouvir os traumas, os sonhos, os desejos do coração dos nossos filhos, né? Eu louvo a Deus pela minha família e louvo a Deus porque o meu filho Emanuel, né, o mais velho, ele tem um bom relacionamento com os irmãos, excelente por sinal. E a minha filha Anisté, que é a do meio, ela costuma dizer que é o recheio do biscoito, eles conversam, eles falam sobre o futuro, eles falam sobre os relacionamentos deles na escola, em casa, deve reclamar também da gente também, deve também elogiar o que a gente fez de bom. Mas esse relacionamento, né, saudável entre irmãos deve ser construído para que lá na frente a gente não gaste dinheiro com terapias e com remédios. Porque Jesus é o remédio e Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. E nós percebemos que esse diálogo, né, tem faltado muitas vezes na nossa casa. Por quê? Por falta de tempo. A gente vive correndo porque vai trabalhar, porque vai estudar, porque vai para a igreja com programações e tantas outras atividades. Mas que a gente não se perca com o corre-corre do dia a dia. O trabalho e a missão de educar tem sido terceirizada. Muitas vezes pai e mãe têm terceirizado o trabalho de educar, né? Porque dá trabalho educar. Transferem essa responsabilidade para professores, transferem essa responsabilidade para o pastor da igreja, para a tia da escola dominical, e assim vai. Mas a missão, querido, de educar os nossos filhos, sobretudo no temor do Senhor, é nosso, meu e seu, enquanto pai e mãe. Para que no futuro eles se tornem adultos, não se tornem adultos inseguros, medrosos, oprimidos, violentos e rebeldes. Nossa geração tem sido uma geração adoecida. Se percebe como os jovens têm sido envolvidos com as influências, como eles têm se contaminado, essa é a palavra que eu gostaria de dizer, contaminados com a forte influência do mundo. Mas o caminho, né, sempre deve ser o lado de Cristo, para que quando ele for velho não se desvie dele. O mundo está precisando, amados, de bons cidadãos, bons servos de Deus, para povoar a terra, não é? E a minha oração é que sua casa seja uma casa de bênção, um lugar onde Jesus tem prazer em ficar, né? Que nós venhamos nesse tempo, né, caminhar vou ser redundante, mas caminhar e percorrer esse caminho de Cristo de mãos dadas com os nossos filhos, né? Que a gente possa percorrer esse caminho, apresentar o caminho aos nossos filhos, andar no caminho com os nossos filhos e criá-los de forma que não seja rígida, de uma forma que não seja agressiva, criar no amor e no temor do Senhor, para que sua casa seja uma casa de bênção, um lugar onde Jesus tem prazer de estar. Meu amado, que o Senhor possa estar abundando poderosamente em seu lar, que o Senhor possa se fazer presente em tua casa. E eu gostaria de encerrar esta palavra com uma oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de pensar um pouco na palavra de Deus. Que o Senhor possa estar tomando conta, Senhor, das nossas atitudes, nos dando sabedoria na criação dos nossos filhos. Ó Senhor, dependemos do Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, queremos
gerar fé no coração dos nossos filhos, mas como tem sido difícil, Senhor, a caminhada, nós queremos trilhar esse caminho, queremos apresentar o caminho de Cristo para eles, queremos caminhar com eles lado a lado e queremos criá-los e educá-los no amor e no temor do Senhor. Senhor, fica à vontade para entrar em nossas casas. Fica à vontade, Senhor, para que os relacionamentos entre irmãos, de sangue ou não, sejam relacionamentos sadios. E que o comportamento que nós temos tido enquanto pai e mãe, que possa ser a melhor referência para os nossos filhos. Para que o mundo seja povoado, Senhor, de pessoas, de cidadãos de bem, de pessoas que amem ao Senhor sobre todas as coisas, de pessoas, Senhor, servos de Deus, que possam influenciar o mundo com boas atitudes, Senhor. Ó Pai, completa a obra de salvação nas casas que não tem toda a sua família salva. E que nós possamos cuidar desse melhor patrimônio que recebemos das tuas mãos, que se chama família. Que o Senhor vem estar lapidando, Senhor, essas pedras que recebemos, que são os nossos filhos, nossos tesouros. Nós venhamos estar, Senhor, cuidando bem, Senhor, dos nossos filhos, para que eles possam crescer felizes e alegres, sempre abundantes na presença do Senhor. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Obrigado por ter nos ouvido, que o Senhor possa estar falando profundamente ao teu coração. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, meu amado e minha amada irmã. Que Deus te abençoe.